Olá, esse é um daqueles vídeos só para constar, em que eu fujo um pouquinho do meu assunto principal. E é só para constar que esta semana eu terminei, enfim, a leitura de O Senhor dos Anéis, né? Não só eu, minha filha e eu terminamos, ela com um dia de antecedência. E eu gostei da leitura. Eu falo sobre isso porque eu fiz um vídeo há não muito tempo contando que eu tinha lido O Hobbit, né, do mesmo autor. E ali eu perguntava: será que vale a pena eu ler também com a minha filha O Senhor dos Anéis? Várias pessoas sugeriram que sim, lê sim, avance para O Senhor dos Anéis, é muito bacana. E quanto ao Hobbit, eu tinha dito que via ali algo bom de diálogo com o cristianismo, mas com relação a virtudes e tudo mais, é, mas que eu tinha ouvido falar que, diferente de As Crônicas de Nárnia, eu acho que eu falei isso naquele vídeo, se não, me desculpe, a memória que está sendo inventada aqui. Que diferente do que acontece com As Crônicas de Nárnia, em Tolkien não existe uma forma de alegorização, né, uma reescritura da narrativa do Evangelho com outro universo, né, que não tem um paralelo tão claro. Alguém comentou lá, se eu não me engano, que olha, eu acho que tem algumas conexões sim muito interessantes para além da questão das virtudes e tudo mais. E de fato, né, tendo terminado a leitura, eu concordo. Eu vejo aqui algo que também pode ser um paralelo bastante claro com a narrativa do Evangelho. Talvez não tão não algo não tão estável quanto nós temos nas Crônicas de Nárnia, mas bem marcado também. Eu acho que eu vou precisar de uma conversa com alguém que entende mais do autor, alguém que já leu e releu O Senhor dos Anéis, para a gente ter certeza disso. Mas me parece que há pontos ali muitíssimo interessantes. É, Outra questão, né, que eu queria trazer para essa conversa inicial porque eu pretendo mesmo, e agora mais ainda, que a gente possa ter uma live com convidados para a gente falar sobre esse universo do Tolkien, né? É, é a questão do Sam, né, do personagem ali, quem é o herói dessa narrativa. Durante a leitura, eu vi que existiu ou existe uma polêmica, porque o autor deu uma entrevista, me parece, na qual ele disse que o herói é o Sam. E algumas pessoas ficam assim: uau, é o Sam, não é o Frodo, né? O outro personagem. Olha, me parece surpreendente não que ele diga que o Sam é o herói, mas que alguém ache isso surpreendente, porque para mim é óbvio que o Sam é o herói. É, o papel dele, né, e a forma como as coisas acontecem mostram isso. Mas ele não tem o papel primordial. Não, ele não tem o papel primordial. Mas depois, na verdade, as histórias contadas, as canções sobre o ocorrido vão ter o foco mais no Frodo. Né? Por quê? Porque ninguém fica sabendo exatamente como tudo se desenrolou. Ninguém fica sabendo exatamente como que as coisas aconteceram lá no final, porque o Sam não vai contar, né? Não vai contar. Mas considerando o desfecho todo, né, e aí sem dar detalhes para quem não leu ainda, o Sam é o grande herói. E, embora nas canções que surjam ali no interior da narrativa ele não possa ganhar tal destaque, ele ganha o destaque, né, pelo autor do livro, porque a narrativa termina com o foco nele e não em qualquer outro. Né? Ele é o herói dessa narrativa. Para mim, isso está muito óbvio. E depois que você lê o terceiro volume, né, o volume 3, O Retorno do Rei, você deve voltar na sua memória e perceber, olha, desde quando ele aparece na narrativa de uma forma meio cômica, assim, mas ele é ali, está aparecendo para se tornar o grande herói desse enredo. Né? E assim vai ser.
um herói que é marcadamente um amigo fiel, né? E justamente a sua fidelidade é tal que ele não procura ofuscar a fama daquele que ele chama de Senhor Frodo, né? Acho que é bem bacana isso. Mas é isso, né? Gostei da leitura, recomendo sim, né? Como recomendei a leitura do Hobbit, eu recomendo a leitura do Senhor dos Anéis. É mais volumosa, né? Até comentava com um amigo por aqui, o problema é que ela é volumosa e te tira tempo de poder ler outras coisas, né? Claro que sim. Mas enquanto eu li isso, eu li também Cecília Meirelles, poesia de Cecília Meirelles, prosa do Drummond, um pouco, alguns contos do Drummond, e prosa da Adélia Prado. Né? Sobre a Adélia Prado, sobre esse livro da Adélia Prado, eu quero fazer um breve vídeo essa semana ainda. Eu vou devolvê-lo para a biblioteca, então eu preciso ter uma pequenina conversa com vocês sobre esse texto especial dela também, né? Que é outro universo, não tem nada a ver. É interessante também como é que a gente pode transitar por mundos diferentes, é, porque a gente troca de autor, troca de gênero, né, literário. Isso é muito, muito bacana. Não vou avançar agora imediatamente para ler o Silmarillion. Pretendo lê-lo, sei que foi me recomendado também fazer essa leitura, mas antes eu vou dar uma passadinha ali pelo precursor do C.S. Lewis e do Tolkien, que é o George MacDonald, que também me foi sugerido. Né? Vou dar uma lida num texto dele, e aí espero esse ano ainda voltar para o Silmarillion. Mas mesmo assim, independente da leitura ou não de qualquer outro livro do Tolkien, eu quero fazer a live com 2 convidados, talvez, para a gente bater um papo sobre esse autor que parece que é muito querido por muita gente e com justiça, me parece. Né? Com justiça. Ele conseguiu fazer algo impressionante e deve ser valorizado por isso. Só para constar, era só sobre isso que eu queria falar hoje. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.